Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente volta para dentro do nosso laboratório de anatomia para falarmos sobre os aspectos anatômicos dos membros inferiores. Semelhante ao que eu fiz na aula com aspectos anatômicos dos membros superiores, eu vou mostrar nas peças a vocês, relembrando que toda a parte teórica está na nossa aula, que vocês podem ir utilizando para acompanhar, para ficar mais fácil a visualização dos aspectos anatômicos, mas também lembrem-se que toda essa parte eu já mostrei no nosso aplicativo em 3D, tá? Então, qualquer dúvida, né? Se tiver alguma coisa aqui que não ficou tão legal de ver, né? Pela luz, o posicionamento, voltem, né, no aplicativo em 3D, que eu tenho certeza que a visualização também vai poder complementar para vocês, tá bom? Bem, então vamos lá. Na nossa aula de hoje, né, nós vamos falar sobre os aspectos anatômicos dos membros inferiores. O membro inferior, ele é formado aqui em cima, né, na coxa, pelo fêmur. Aqui, né, na perna, a gente tem a tíbia e a fíbula, né, a tíbia sendo o osso medial e a fíbula lateral. E os ossos do pé, né, eles são formados por ossos do tarso, metatarso e falanges. Cabe ressaltar que o esqueleto apendicular do membro inferior, né, ele se conecta com o esqueleto axial através do osso ilíaco, ou seja, o osso ilíaco é chamado de cíngulo ou cintura do membro inferior. Cabe lembrar que algumas pessoas consideram que o sacro faz parte do cíngulo do membro inferior, mas nós vamos considerar o que a maioria dos anatomistas pontuam, que é que apenas o osso ilíaco é responsável por conectar o esqueleto axial ao esqueleto apendicular do membro inferior ou vice-versa, tá bom? Bem, então vamos começar falando exatamente por esse osso. O que vocês estão vendo aqui, né? O osso ilíaco é um dos ossos que nós temos com mais acidentes anatômicos, né? Então, foca e fiquem atentos para tentar acompanhar aí. Bem, começando pelo princípio, esse osso apresenta duas faces e vocês estão enxergando aqui a face interna e essa é a face externa. Lembrando que essa estrutura, já chamando a atenção, essa estrutura chamada de cavidade do acetábulo é onde o fêmur vai se articular, tá? Então, ela fica para fora, tá? E sempre o fêmur vai ter que estar do outro lado ali, né? Na lateral, para se articular. Então, esse aqui é um osso ilíaco do lado esquerdo, tá? Daqui a pouco eu chamo a atenção para a parte anterior e posterior, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar, o osso ilíaco é um osso que, no adulto, né, ele já se fundiu, mas quando a gente nasce, ele é um osso dividido em três partes. A gente tem o osso ilíaco sendo subdividido em ilho, isquio e pubis. Então, esses 2/3 superiores, né, eles são o osso ilho, tá? Aqui embaixo eu vou pôr de lado aqui para vocês verem, um osso bem mais grosseiro aqui no terço inferior, na parte de trás, que é o isquio, e um osso menos grosseiro, mais delicado, nesse terço inferior e anterior, que é o pubis. Então, ilho, pubis e isquio. E nós devemos sentar sobre essa que é a chamada tuberosidade esquiática para mantermos, né, a postura ereta. Esse é o local correto de suportar o nosso peso. Então, estou chamando a atenção para o fato de que o pubis fica para frente, o isquio fica para trás e, consequentemente, essa cavidade do acetábulo fica para a lateral. Portanto, esse é o meu osso ilíaco do lado esquerdo. Bem, vamos lá então. Face anterior. Quais os acidentes anatômicos eu preciso identificar? Essa parte do osso ilíaco, seja na região anterior ou posterior, ela é chamada de asa ilíaca. Mas na parte de dentro, a asa ilíaca é chamada de fossa ilíaca. Então, aqui na face interna do osso ilíaco, essa é a asa ou fossa ilíaca. Isso daqui, grosseiro, é chamado de face auricular, vai se articular com o sacro. E essa parte aqui, ó, tá? Não sei se a luz está muito boa, eu vou tentar mudar. Ó, essa linha é chamada de linha arqueada, tá? Então, essa é a linha arqueada. Isso são as coisas que precisamos observar na face anterior, tá? Ou interna, na verdade. Na face externa, e claro que muito do que eu vou falar pode se repetir de uma face para outra, ou de um ângulo para o outro, uma borda para outra, mas o fato é, essa divisão é apenas didática, tá? Na face interna, então, fossa ilíaca,
linha arqueada e face auricular. Na face externa, vamos lá. Essa é a asa ilíaca. Esta é a cavidade do acetábulo, que é subdividida em 3 partes. Vocês estão enxergando aqui. Essa beiradinha aqui, o contorno, é chamado de incisura do acetábulo. Por dentro, lá no fundo, isso é chamado de fossa do acetábulo. E vocês estão enxergando que existe um lábio, né, tipo uma meia-lua aqui, ó, tá? Que é chamada de face semilunar do acetábulo. Vou mudar a posição para vocês enxergarem, tá? Ó, face semilunar do acetábulo, tá? Lá no fundo é a fossa do acetábulo e só a bordazinha aqui, incisura do acetábulo. Então, juntas, essas 3 partes formam a cavidade do acetábulo, que é constituída pelos 3 ossos, ilho, isquio e pubis. Ela é formada pelos 3, tá bom? Bem, além da asa ilíaca, da cavidade do acetábulo, nós temos esse que é chamado forame obturado ou obturatório, que dá para ver em qualquer das faces, tá? Então, como eu disse, é apenas uma divisão didática, ok? Aqui embaixo, né, nessa borda inferior do osso, eu tenho o chamado ramo isquiopúbico. Eu poderia dizer que daqui para trás é o ramo do isquio e daqui para frente é o ramo do pubis, ou eu posso dizer que tudo isso é o ramo isquiopúbico, ok? Então, na borda inferior. Já na borda superior, o que eu tenho? Tudo isso que vocês estão enxergando aqui, tá? É chamado de crista ilíaca, tá? Então, esta é a crista ilíaca. Porém, na borda interna, ou na parte interna, na face interna do osso, essa linhazinha que está aqui é chamada de lábio interno da crista ilíaca. Na parte externa, essa linhazinha que demarca o final aqui da crista ilíaca é chamada então de lábio externo da crista ilíaca. E aí eu posso dizer que entre o lábio externo e o lábio interno, eu tenho entre a chamada linha intermediária da crista ilíaca. Professora, se você colocasse uma massinha aqui em cima, eu teria que responder o quê? Ah, deu o nome do acidente anatômico apontado pela massinha em laranja. Você poderia responder crista ilíaca ou você poderia responder linha intermediária da crista ilíaca. Ficaria a critério de vocês, porque não dá para diferenciar uma coisa da outra, ok? Bem, então tá. Para a gente seguir, vamos falar aqui sobre a borda anterior do osso. Lembrando que esse é o pubis, então tudo isso aqui da frente é a borda anterior do osso. Pessoal, essa parte aqui de cima, ela é chamada de espinha ilíaca antero-superior. E essa aqui, chamada de espinha ilíaca antero-inferior. Espinha ilíaca anterior e superior, então espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior. E aqui embaixo eu tenho o pubis. Na borda posterior, eu tenho mais coisas, tá? Então, é melhor observar assim, ó. Pela face lateral, tá? Pela borda lateral ou externa e olhando na parte de trás, então, isquio, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver melhor posição aqui, pode ser assim mesmo. Essa é a chamada espinha ilíaca póstero-superior. Esta, espinha ilíaca póstero-inferior. Esta é chamada de espinha isquiática. Acima da espinha isquiática, a voltinha é chamada de incisura isquiática maior. E abaixo da espinha isquiática é chamado de incisura isquiática menor. E essa parte mais robusta, mais grosseira que a gente viu que é o isquio, é chamada de túber ou tuberosidade isquiática. Pessoal, então esse é o osso ilíaco. Faltou só mencionar com vocês, então, e agora eu vou recapitular, que essa é chamada de face interna e essa é face externa. Aqui embaixo é borda inferior, aqui borda superior. Esta daqui, ó, é borda anterior do osso, tá? Borda anterior. E aqui, melhor posição, tá? Esta é a borda posterior, com isso aqui, ok? E existem 4 ângulos. O ângulo antero-superior, deixa eu segurar da melhor maneira para vocês visualizarem, peraí. Aqui. O ângulo
antero-superior é formado pela espinha ilíaca antero-superior. Pode ser complexo, mas está escrito aí no slide, acompanhe por ele. O ângulo anterior e inferior, ou seja, o ângulo antero-inferior, é representado pelo osso pubis. Aí eu vou virar para ficar mais fácil a visualização. O ângulo anterior e posterior é formado pela espinha ilíaca póstero-superior. E o ângulo posterior e inferior é representado pelo túbero ou tuberosidade isquiática. Pessoal, eu vou recapitular todos os dentes anatômicos agora, tá? Do osso, de uma maneira mais rápida, mas é isso que a gente tem para falar sobre o osso ilíaco, tá? Então, ó, mais uma vez, independente de faces ou bordas. Fossa ilíaca, face auricular e linha arqueada, tá? Aqui, tá? Linha arqueada. Ok. Aqui eu tenho asa ilíaca, forame obturado ou obturatório, cavidade do acetábulo subdividida em incisura do acetábulo, fossa do acetábulo e a borda, que essa parte parece uma meia-lua, face semilunar do acetábulo. Importante, espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior, e eu esqueci de comentar, você está observando como se houvesse uma subdivisão aqui, ó, do ilho para o pubis. Essa subdivisão ela é chamada de eminência iliopectínea ou eminência iliopúbica. Você escolhe o nome, eminência iliopúbica, mas faz que guarda o nome da divisão dos ossos, né? Mas fica a critério de vocês. Pode ser eminência iliopectínea também. Bem, na parte posterior agora, né? Espinha ilíaca póstero-superior, espinha ilíaca póstero-inferior, espinha isquiática. Acima dela, incisura isquiática maior e abaixo dela, incisura isquiática menor. E esse é o túbero ou tuberosidade isquiática. Aqui embaixo, o ramo isquiopúbico. Então, relembrando que eu não havia mencionado, tá? A eminência iliopúbica ou iliopectínea, que é essa divisão aqui, não tem uma marcação precisa, tá? Mas é uma divisão aqui entre o ilho e o pubis, tá ok? É isso. Então, relembrando que esse é o símbolo do membro inferior, ou osso ilíaco, tá? Bem, falando sobre o próximo osso, que vai se articular justamente aqui na cavidade do acetábulo para formar o osso, ou perdão, a articulação do quadril, ou também chamada articulação coxo-femoral. Nós temos o fêmur. O fêmur é um osso longo, e põe longo nisso, olha o tamanho, né? A posição aqui para eu poder mostrar, eu tenho até que chegar para trás. Esse é o fêmur. Estima-se que nossa altura seja mais ou menos 4 vezes o tamanho desse osso, é o maior e mais pesado osso do nosso corpo, tá? E por ser um osso longo, né? Ele apresenta 2 epífises, epífise proximal, epífise distal e uma diáfise, tá? E aí nós vamos começar pela epífise proximal. Na epífise proximal, aqui eu gosto de fazer algumas analogias com o número, tá? Porque para mim tem algumas analogias. Por exemplo, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, colo do fêmur. No húmero tinha tubérculo maior e menor, e aqui tem trocânter maior e menor. Então, esse é chamado trocânter maior. Olha como ele é volumoso e grande, tá? Trocânter maior e esse trocânter menor. Pessoal, dá para ver o trocânter menor e o trocânter maior nas duas vistas. Vista anterior, trocânter maior e menor, ou vista posterior, trocânter maior e menor. Mas é mais fácil de visualizá-los na vista posterior, os dois, especialmente por conta do trocânter menor, tá? Anotem, trocânter maior é lateral, trocânter menor é medial, tá? Bem, entre o trocânter maior e menor, tanto na face anterior quanto posterior, existem estruturas conectando os dois. Em um local é chamado de linha, no outro é crista intertrocantérica. Então eu tenho trocânter maior e menor, e conectando os dois, eu tenho uma linha chamada linha intertrocantérica, tá? Na vista posterior, a crista intertrocantérica é mais evidente, é essa daqui, ó, tá? Crista intertrocantérica.
Então, na face anterior, linha intertrocantérica, é mais difícil a visualização. E na vista posterior, a crista intertrocantérica é mais fácil. Tem um acidente anatômico que não está escrito na aula de vocês, mas eu queria que vocês acrescentassem, que é aqui, ó. Esse é o trocânter maior e esse afundado aqui, ó, tá? Que vocês estão enxergando, é chamado de fossa trocantérica, porque ela é importante quando estamos falando de ponto de inserção de músculos do quadril, tá? Então acrescentem a fossa trocantérica aí, por favor. Bem, então, além de cabeça, fóvea da cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior e trocânter menor, linha trocantérica e crista, linha intertrocantérica e crista intertrocantérica, vamos passar para um acidente único que fica na diáfise só para facilitar, para eu completar aqui a epífise proximal. Vocês estão enxergando aqui no fêmur que tem uma linhazinha aqui, ó. Essa linha, tá? Ela é chamada de linha áspera, tá? Linha áspera do fêmur. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês, deixa eu só encontrá-la aqui da melhor maneira. Observem que a linha áspera do fêmur aqui, ó, na diáfise do fêmur, ela se subdivide, né? Ela chega em um ponto que ela se subdivide em duas partes. Então, aqui na parte posterior, abaixo do trocânter maior, tem a tuberosidade glútea, porque o músculo glúteo vai se inserir aqui, no glúteo máximo. E imediatamente abaixo aqui do trocânter menor, deixa eu só identificá-la da melhor maneira, tem uma linha que é chamada de linha pectínea, tá? Beleza, então finalizamos a epífise proximal e a diáfise. Vamos falar sobre a epífise distal, que aí, ao meu ponto de vista, é mais simples, tá? Na epífise distal, relembrando que a cabeça do úmero tem que ficar para medial, porque ela vai se enquadrar, né, se encaixar com a cavidade do acetábulo e a cabeça do fêmur, né? Então, a cabeça do fêmur tem que estar voltada para medial. Então, por exemplo, esse poderia ser meu fêmur esquerdo ou meu fêmur direito. Esta é a crista intertrocantérica que fica para trás. Então, eu sei que este é o meu fêmur esquerdo, tá bom? Porque a cavidade do acetábulo vai estar aqui, ok? Bem, vamos olhar na epífise distal agora. Aqui eu estou vendo a cabeça do fêmur que é medial. Então, esse é o côndilo medial. Tudo isso, côndilo medial. E tudo isso daqui, côndilo lateral, tá? Então, eu tenho o côndilo medial e aqui na lateral dele eu tenho o epicôndilo medial. Eu tenho o côndilo lateral e essa região lateral dele é chamada de epicôndilo lateral. Essa parte lisa aqui, ó, na região anterior, tá? Observem. Vou dar luz. Ela é chamada de face patelar, tá? Ela recebe esse nome exatamente porque a patela vai se articular imediatamente nesse ponto, tá? Na face patelar. Então, face patelar que fica na região anterior. Então, côndilos, epicôndilos, né? Medial e lateral. Face patelar. Na vista posterior eu tenho uma chamada fossa intercondilar entre os dois côndilos, fossa intercondilar. Então, na face anterior é a face patelar e na face posterior é a fossa intercondilar, para facilitar a visualização de vocês, tá bom? E aí, para finalizar, o último acidente anatômico é que aqui, ó, no côndilo medial, a gente tem côndilo medial, na vista posterior a gente enxerga o côndilo medial, o epicôndilo medial, e existe um outro acidente anatômico, que é esse aqui, ó, tá? Observem que tem uma elevação. Esse, deixa eu tentar ver a melhor posição. Aqui também tá legal, tá? Ó, essa elevação aqui em cima, tá? Ele é chamado, então, de tubérculo adutor. Tubérculo adutor. Ai, a luz não tá me ajudando, pessoal. Desculpa. Aqui, agora sim. Esse é o tubérculo adutor, tá ok? Tá aí para vocês, então, todo o nosso fêmur, tá? Bem, conforme eu mencionei, aqui na região anterior do fêmur vai se articular a patela, que vai ser, então, o próximo, né, o nosso próximo osso.
Detalhe, a gente já mencionei, né, que a articulação entre o osso ilíaco e fêmur é chamado de articulação do quadril ou coxo femoral. Agora nós vamos falar sobre a patela, que articula na face patelar, formando a articulação patelo-femoral. Bem, a patela é o osso mais simples que existe, né? Um osso sesamoide, que significa que ele está entre substâncias moles, ele está entre dois tendões, tendão do quadríceps e tendão patelar, na região anterior ali do joelho. E aí, essa é a patela que a gente tem. Um osso sesamoide em formato triangular, onde aqui em cima nós temos a base, que é proximal, aqui embaixo o ápice, que é distal, né, a borda distal. Na sua face posterior, ela tem uma parte oval, que tem uma superfície lisa, vocês podem observar, que é a face articular da patela, enquanto que na sua face anterior, ela é convexa, ó, tá? Mais rugosinha também, tá bom? Então, sobre a patela é apenas isso. Articulação patelo-femoral. Bem, dando sequência, vamos falar também agora sobre um outro osso que se articula com o fêmur. E o único osso que se articula com o fêmur, tá, pessoal? Aqui embaixo é a tíbia, a fíbula não se articula com o fêmur. Então, a articulação do joelho é formada pela tíbia e fêmur. A fíbula não faz parte da articulação do joelho, tá ok? Bem, então aqui nós vamos falar sobre um outro osso longo, tá? Chamado tíbia, que é o osso medial da perna, tá? Osso medial da perna. Eu digo que a fíbula e tíbia. Fíbula é fina e tíbia ela é mais grossa. A fíbula fina fica na lateral e a tíbia fica na medial. Bem, então falando sobre o osso medial da perna, também é um osso longo formado por epífise distal, epífise proximal e diáfise. Então vamos falar sobre a epífise proximal primeiro. Vocês estão enxergando aqui que existe essa região, é chamada de côndilo. Côndilo. Então nós temos côndilo no fêmur e o côndilo do fêmur se articula sobre os côndilos da tíbia, tá ok? Então, côndilo de um lado e do outro. Então eu tenho esse maior, observem que parece que tem um maior e outro menor. O maior é o côndilo medial e o menor é o côndilo lateral. Então, tudo isso aqui na lateral é o côndilo lateral e tudo isso é o côndilo medial. E aqui em cima, essa parte lisa e reta, onde os ossos, né, onde os côndilos do fêmur vão se articular e onde ficam os dois meniscos, medial e lateral, né, essa região superior é chamada de platô tibial, né, justamente porque ela é reta, platô. Bem, então, côndilo medial, platô tibial medial. Côndilo lateral, platô tibial lateral. Observem que entre os côndilos existe aqui, engraçado, ó, eu aproximo, aí assim fica melhor. Observem que aqui existem como se fossem dois chifrinhos aqui, né? Essa região é chamada de eminência intercondilar. Ela está aqui entre os dois côndilos, ó, entre os dois platôs tibiais, tá bom? Ó. Então essa elevação é chamada de eminência intercondilar. Perfeito. Também na nossa epífise proximal, nós temos essa protuberância na região anterior, olha, bem volumosa. Ela é chamada de tuberosidade da tíbia, um ponto também bastante importante, ponto de inserção do maior músculo do corpo, o quadríceps, tá? Então essa é a tuberosidade da tíbia. E aí, aqui, ó, côndilo lateral, côndilo medial maior, côndilo lateral menor. Observem que na vista posterior, atrás do côndilo lateral, existe uma superfície lisa. Essa superfície lisa é chamada de fóvea fibular. Exatamente porque a fíbula vai se articular nesse local aqui, tá, pessoal? Então, a fíbula vai se articular aqui, formando, então, a articulação da tíbia com a fíbula, que é a sindesmose tíbio-fibular.
Bem, então na epífise proximal é isso. Eu vou recapitular. Côndilo medial e platô tibial medial. Côndilo lateral e platô tibial lateral. Eminência intercondilar, tuberosidade da tíbia na região anterior e na região posterior, atrás do côndilo lateral, essa parte lisa que é chamada de incisura, ou melhor, fóvea fibular. Fóvea, tá? Incisura é lá embaixo. Então, fóvea fibular, tá? Fóvea e incisura, termos que denominam normalmente ponto de articulação. Essa é a fóvea fibular, onde a fíbula vai se articular. Então é comum vocês verem, né, em atlas, pode estar escrito assim, ou imagem de atlas, pode estar escrito fóvea fibular ou face articular para a fíbula, porque é a superfície articular, tá bom? Bem, então, vamos passar para a diáfise. Vocês estão observando aqui, ó, na parte de trás da tíbia, eu gosto de pensar assim, ó, eu identifico a fóvea fibular. E aí eu identifico uma linha, calma aí que eu vou tentar trabalhar com a luz aqui, ó. Eu tô com o dedo aqui na fóvea fibular, observem, ó, fóvea fibular, tá aqui. Observem que tem uma linha aqui, ó, diagonal, tá? Ó. Essa linha, mudando a luz aqui, ó, para ver se melhora, ó. Essa linha diagonal a partir aqui da fóvea fibular, ela é chamada de linha do músculo sóleo, tá? Bem, então, na diáfise da fíbula, da tíbia, estamos falando da tíbia, osso medial. Na diáfise da tíbia, nós temos apenas a linha do músculo sóleo e a margem interóssea, que se eu rodar o osso aqui na minha mão, também, assim como no membro superior, entre rádio e ulna, tinha a margem interóssea, eu sinto uma parte mais afiada do osso, tá? Que vai ser essa daqui, ó, aqui, ó. Tá? Essa daí é a margem interóssea da tíbia. E aí, na epífise distal, o que eu tenho? Essa parte proeminente mais para baixo, no membro superior, no rádio e na ulna, a gente tinha processo estiloide do rádio da ulna. E aqui nós temos os maléolos da tíbia e maléolo da fíbula, ou maléolo medial e lateral. Então, esse aqui da tíbia é chamado maléolo da tíbia ou maléolo medial, tá? Maléolo da tíbia ou maléolo medial. Aqui na região lateral, em cima eu tinha a fóvea fibular. Embaixo, também na lateral, observem que tem um afundamento aí, ó. Isso daqui é chamado de incisura fibular, porque a fíbula vai ficar aqui. Então, fóvea fibular, incisura fibular e margem interóssea, tudo na lateral da tíbia, tá? Porque são os pontos de articulação com a fíbula. Então, além do maléolo medial ou da tíbia, incisura fibular, eu tenho aqui também, aqui embaixo, tá? A face articular inferior, ou também chamada face articular para o talos, que é o osso do tarso que vai se articular aqui, tá? Na articulação do tornozelo. Bem, para finalizar a tíbia, então, falta falar apenas que esse é o maléolo medial e na sua parte de trás, observe que tem um afundamento aqui, um sulco, ó. Esse sulco é chamado de sulco maleolar, tá ok? Bem, então em relação à tíbia é isso. Eu vou recapitular rapidamente aqui, só para não me estender e dar tempo de eu falar sobre tudo que eu preciso. Côndilo medial e platô tibial medial, côndilo lateral e platô tibial lateral, entre os dois, a eminência intercondilar. Tuberosidade da tíbia e fóvea fibular aqui na parte de trás do maléolo do côndilo lateral. Saindo daqui, observem uma linha em diagonal, que é chamada de linha do músculo sóleo, e também na região lateral eu tenho a margem interóssea, que é onde vai estar conectando a sindesmose radioulnar, conectando tíbia e fíbula. Na epífise distal, maléolo medial ou maléolo da tíbia, na parte de trás dele eu enxergo
o sulco maleolar, tá? Que é esse aqui, na vista posterior. Aqui na lateral, a incisura, ó, fibular, também na região lateral, como a margem interóssea e como a fóvea fibular. E por último, aqui embaixo, a face articular inferior ou face articular para o talos. Vamos falar agora sobre a fíbula, que é o osso lateral da perna, e o osso lateral que é mais fino do que a tíbia, tá? Aqui, então, a fíbula, tá? A fíbula é muito fácil de se confundir. Será que ela fica nessa posição ou será que ela fica nessa posição? Mas, como eu brinco com vocês, né, em aula teórica, observe que a cabeça da fíbula, ela tem um chifrinho. Então, a cabeça foi feita para pôr chifre? Não, gente, foi feita para pensar. Também não foi feita para separar a orelha. Mas esse chifrinho aqui, que é o ápice da cabeça da fíbula, ajuda a identificar que isso é a cabeça da fíbula e não aqui embaixo. Esse aqui de baixo é o maléolo lateral, o maléolo da fíbula. O maléolo parece mais uma gota, tá? Enquanto que a cabeça tem o seu chifrinho, conforme vocês podem observar aqui, tá ok? Beleza, então vamos lá. Cabeça da fíbula, colo da fíbula. A parte de cima da cabeça da fíbula é chamada de face articular da cabeça da fíbula ou face articular para a tíbia. Vocês escolham o nome. Então, epífise proximal, só isso. Cabeça da fíbula, face articular da cabeça da fíbula ou face articular para a tíbia e colo da fíbula. Se você rodar o osso, também tem uma parte mais pontiaguda, mais afiada, que é a margem interóssea da fíbula. E aqui embaixo, na epífise distal, vocês têm o maléolo lateral. E aí, na parte interna do maléolo lateral, tem dois acidentes anatômicos, observem, ó. Esse é chamado de fossa maleolar. E aqui em cima é chamado de face articular para o talos, tá ok? Então, no maléolo lateral, vocês estão enxergando dois acidentes anatômicos. O superior é face articular para o talos e o de baixo é fossa maleolar. Fossa, cuidado para não confundir, porque na tíbia, atrás do maléolo medial, o que vocês têm é o chamado sulco maleolar, tá bom? Só cuidado para não confundir isso daí. Então, pessoal, para a gente finalizar agora, cabe ressaltar, eu mencionei que entre quadril, entre ilíaco e fêmur forma-se a articulação do quadril ou coxo femoral. Entre fêmur e tíbia apenas é a articulação do joelho. Entre fêmur e patela é a articulação patelo-femoral. Entre tíbia e fíbula, nós temos a sindesmose tíbio-fibular, tanto proximal quanto distal. E aí, para formar a articulação do tornozelo, além de tíbia e fíbula, tá? Nós temos esse osso de cima do tarso chamado talos, tá bom? Bem, então, a articulação talocrural é formada entre talos, tíbia e fíbula, ou também chamada articulação do tornozelo. É formada entre tíbia e fíbula e um dos ossos do tarso, que é esse daqui, chamado de talos. Falando sobre os ossos do pé, o pé ele vai ser dividido em retropé, a parte de trás dos ossos do tarso, daqui para trás, retropé. A parte do mediopé, que são os metatarsos, e a parte das falanges, que é o antepé, que forma os dedos. Bem, os ossos do tarso são divididos também em duas fileiras. Na fileira proximal, tá? Nós temos apenas o calcâneo, que é o de baixo, e o talos, que está por cima, tá? Então, calcâneo embaixo e talos por cima. Aí, à frente desses ossos, nós temos primeiro dedo medial, quinto dedo lateral. Então, vamos lá. À frente
do talos, nós temos na região medial um osso chamado navicular e na lateral um osso maiorzinho, mais largo, chamado cuboide. Então, o cuboide é lateral, navicular é medial. À frente do navicular, nós temos 3 ossos com o mesmo nome, cuneiformes. Então, cuneiforme medial, cuneiforme lateral e cuneiforme intermédio. Recapitulando, são 7 ossos do tarso, 2 na fileira proximal, talos e calcâneo, e o talos fica acima do calcâneo, e 5 na fileira distal. Então, na fileira distal, eu tenho navicular na medial e cuboide na lateral, e 3 ossos cuneiformes à frente do navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Tá ok? Passando para a região do médio ao pé, à frente, então, eu tenho as articulações tarso-metatársicas, lembrando que na mão é metacarpo e carpo, e no pé é tarso e metatarso. Então, esses ossos são os metatarsos, formando o médio-pé. Do primeiro dedo, da medial para a lateral, nós temos primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro, quarto e quinto metatarso. Tá? Da mesma forma que dos metacarpos, quem se articula com os ossos do tarso aqui, ó, é considerada a base do metatarso. A região do meio é chamada de corpo do metatarso. E aqui em cima, se articulando com as falanges proximais, observem que parece mais uma bolinha, a gente chama de cabeça do metatarso. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí nós temos os ossos que compõem os dedos, que é semelhante ao que acontece nos membros superiores. Nós temos apenas 2 falanges no primeiro dedo, falange proximal e falange distal, e do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo nós temos 3 falanges, falange proximal, falange média e falange distal, tá? Então, primeiro dedo não tem falange média. Pessoal, os dedos do pé também podem ser chamados de artelhos, é um termo muito usado, conforme eu mencionei para vocês. Então, primeiro artelho, segundo, terceiro, quarto e quinto artelho. E os nomes dos dedos, normalmente eles chamam primeiro dedo ou hálux, ou primeiro artelho, mas esse nome hálux é muito usado. Segundo dedo ou segundo artelho, terceiro dedo ou terceiro artelho, quarto dedo ou quarto artelho e quinto dedo ou quinto artelho, que também pode ser chamado de dedo mínimo. Então, em termos de nome, nomenclatura diferenciada, só o primeiro dedo e o quinto que são denominados de hálux e dedo mínimo, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu espero ter contribuído com vocês com uma visão um pouco diferente do que o que a gente já tinha visto na aula teórica e com o uso do nosso aplicativo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fiquem com Deus.